Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a professora Luciana Avelar e eu trouxe para vocês hoje as leis e os decretos do orientador educacional. Vamos estudar? Não deixe de compartilhar esse vídeo com os seus colegas, amigos, dê o joinha e se inscrever no canal para ficar por dentro das novidades. Eu vou compartilhar a tela com vocês. Prontinho. Estão vendo aí o material? Então, a gente vai falar sobre a Lei 5.564 de 1968, tá bom? O presidente da República faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono, artigo 1º, a orientação educacional se destina a assistir ao educando individualmente ou em grupo, no âmbito das escolas e sistemas escolares de nível médio e primário, visando o desenvolvimento integral e harmonioso de sua personalidade, ordenando e integrando os elementos que exercem influência em sua formação e preparando para o exercício das opções básicas. Então, nós temos aí a função do orientador educacional, né? Auxiliar pessoas para selecionar cursos, escolher cursos, elaborar os seus planos educacionais, superar as dificuldades da aprendizagem, se preparar para cursos de pós-graduação, universitário, tecnológicos, e a inserção no mercado de trabalho, né? O orientador educacional abrange todas essas atividades aí. A orientação educacional, ela é frequentemente realizada em grandes grupos ou pode ser também em pequenos grupos, né? E em contraste com o aconselhamento, né? A sua linha de trabalho é o aconselhamento, que é mais frequente realizado aí nos educandos, nos alunos. E aí vem o artigo 2º. A orientação educacional será atribuição exclusiva dos profissionais de que trata a presente lei. A formação do orientador educacional observará os dispostos no artigo 62, 63 e 64 da Lei 4.024 e 61. Os diplomas de orientador educacional serão registrados em órgão próprio do Ministério da Cultura e Educação. Isso quando a gente já recebe, né, o certificado, ele já vem com esse registro. Normalmente, já vem registrado. Constituem atribuições do orientador educacional, além do aconselhamento dos alunos e outras que lhes são peculiares, lecionar as disciplinas das áreas da orientação educacional. Não só a atribuição ao aconselhamento, como também, né, lecionar. Ele pode lecionar as disciplinas das áreas de orientação educacional, pode trabalhar com isso, dando aula, né? Artigo 6º. As disposições desta lei serão regulamentadas pelo Poder Executivo, inclusive pela definição do Código de Ética dos Orientadores Educacionais. Eu trouxe também o Código de Ética, está lá no finalzinho. E aí nós temos o decreto, que é o 72.846, de 1973, que regulamenta a Lei 5.564, que a gente acabou de ler, que provê sobre o exercício da profissão do orientador educacional. Aí nós temos no artigo 1º, já deixei marcadinho aí, os mais importantes para vocês, que eu vejo cair em concurso, questões mais desses artigos aí. Artigo 1º, constitui o objeto da orientação educacional a assistência ao educando, individualmente ou em grupo. Então, o orientador educacional vai atender aquele aluno em separado ou em grupo, no âmbito do ensino do primeiro e segundo grau, visando o desenvolvimento integral do aluno. A LDB já fala sobre desenvolvimento integral e harmonioso de sua personalidade, ordenando e integrando os elementos que exercem influência em sua formação, preparando para o exercício das opções básicas. Na LDB, não fala diretamente do orientador educacional, não cita o orientador educacional, apenas a formação, as exigências, os cursos, o que precisa ter, né? Mas fala que a educação básica visa, né, a formação, desenvolvimento integral e harmonioso do aluno.
Aqui ele fala da desenvolvimento integral e harmonioso de sua personalidade, tá bom? Artigo 2º, o exercício da profissão do orientador educacional é privativo dos licenciados em pedagogia, habilitados em orientação educacional, possuidores de diplomas expedidos por estabelecimentos de ensino superior oficiais ou reconhecidos. Então, aqui ele fala, né, que o exercício da profissão para o orientador educacional precisa ter licenciatura em pedagogia, graduação em pedagogia, né, e ter uma habilitação em orientação educacional dos portadores de diploma ou certificado de orientação educacional obtidos em cursos de pós-graduação, ministrados por estabelecimentos oficiais. Você pode ter uma licenciatura e pode ter uma pós em gestão integrada. Gestão integrada pode abranger orientação educacional, supervisão educacional, inspetor escolar, tá? E aí você pode ter uma licenciatura, né? E pode ter uma em pedagogia, e pode ter também exigido também certificado de pós em orientação educacional ou gestão integrada que abrange todas essas disciplinas aí que eu falei, que é supervisão educacional, orientação educacional, inspetor de alunos, tá? E a gestão escolar, né? Dos diplomados em orientação educacional por escolas estrangeiras, cursos, títulos sejam revalidados na forma da legislação em vigor. Quando a gente faz um curso no exterior, né, a gente tem que fazer o revalida do certificado. Uma das instituições que faz esse revalida é o FRG, a UERJ. O UERJ faz o revalida. Dos diplomados em orientação educacional para escolas estrangeiras, cursos sejam revalidados na forma da legislação em vigor. É assegurado ainda o direito de exercer a profissão de orientador educacional. Aí nós temos duas opções aí que é assegurado ainda. Aos formandos que tenham ingresso no curso antes da vigência da 5692/71 e aos formandos que tenham ingresso no curso antes da vigência da 5692/71. Tá? Esse é até a 4ª série, o anterior é de todo o ensino de primeiro e segundo graus. Quarto, os profissionais de que tratam os artigos anteriores somente poderão exercer a profissão após satisfazerem os seguintes requisitos: registro de diploma ou certificado do Ministério da Educação e Cultura, registro profissional no órgão competente do Ministério da Educação e Cultura. A profissão do orientador educacional, observadas as condições previstas nesse regulamento, se exerce na órbita pública ou privada. Então, pode trabalhar em escola particular ou escola pública, por meio de planejamento, coordenação, supervisão, execução, aconselhamento e acompanhamento relativo às atividades de orientação educacional, bem como por meio de estudos, pesquisas, análises, pareceres, compreendidos no seu campo profissional. No artigo 6º, os documentos referentes ao campo da ação profissional de que trata o artigo anterior só terão validade quando assinados por orientador educacional devidamente registrado de forma regulamentada, de forma desse regulamento. Então, o documento referente ao campo de ação dessa área, né, o orientador precisa estar assinando os documentos. É obrigatória a citação do número do registro do orientador educacional em todos os documentos que levam sua assinatura, né, o carimbo, né, tem lá o número de registro. São atribuições privativas do orientador educacional planejar e coordenar a implantação e funcionamento do serviço de orientação educacional em nível de escola e em nível de comunidade. Então, se cair uma questão dessa, planejar e coordenar a implantação de funcionamento de serviço de orientação educacional, existem 2 níveis, escola e a comunidade. E aí, ele não só a atribuição dele é planejar e coordenar, mas também planejar e coordenar a implantação e funcionamento do serviço de orientação educacional dos órgãos do Serviço Público Federal, Municipal, Autarquia, das sociedades de economia mista, empresas estatais, paraestatais e privadas. Coordenar a orientação vocacional do educando, incorporando ao processo educativo global, que no caso é a vocação do educando, né? Vai estar coordenando essa orientação vocacional do aluno. Coordenar o processo de sondagem de interesses, aptidões e as habilidades dos alunos, coordenar o processo de informação educacional e profissional com vista à orientação vocacional,
Sistematizar o processo de intercâmbio das informações necessárias ao conhecimento global do educando, sistematizar o processo de acompanhamento dos alunos, encaminhando a outros especialistas aquele que exigirem assistência especial. Então, o orientador ele pode estar encaminhando, né, esses alunos a outros especialistas, se for, né, exigência para essa assistência especial, se for necessário. Coordenar o acompanhamento pós-escolar, ministrar disciplinas de teoria e prática da orientação educacional, ele pode ministrar essas disciplinas. Satisfeitas as exigências da legislação específica, exige toda uma regra, uma lei, né, uma exigência para você estar trabalhando, ministrando a teoria e a prática como orientador educacional, precisa estar cumprindo essas exigências. Supervisionar estágios na área de orientação educacional, emitir pareceres sobre matéria concernente à orientação educacional. E no artigo 9º, que eu considero muito importante para o orientador educacional, é o que compete ainda ao orientador educacional as seguintes atribuições: participar no processo de identificação das características básicas da comunidade, participar no processo de caracterização da clientela escolar, participar no processo de elaboração do currículo pleno da escola, participar na composição, caracterização e acompanhamento de turmas e grupos, participar no processo de avaliação e recuperação dos alunos, participar no processo de encaminhamento dos alunos estagiários. Então, você vê, o orientador educacional ele tem uma participação num todo da escola. Tudo que envolve a escola, ele está ali para participar, para orientar, para aconselhar, para somar. Sempre palavras de ordem democrática, sempre palavras democráticas, participar, auxiliar, aconselhar. Gravem dessa forma. Participar no processo de integração escola, família, comunidade, né? Ele está sempre ali orientando, aconselhando, realizar estudos e pesquisas na área da orientação educacional. O orientador educacional, ele não para de estudar, né? Como os outros profissionais de educação, ele está sempre se atualizando, está sempre pesquisando ali na sua área. No preenchimento de cargo público para os quais se faz a qualificação de orientador educacional, requer-se como condição essencial que os candidatos hajam satisfeito previamente às exigências da Lei 5.564 de 68, que é a exigência da documentação necessária para assumir o cargo, né? E aí eu trouxe também o Código de Ética, o Código de Ética dos Orientadores Educacionais. Assim, esse conteúdo vai ficar bem amarradinho aí para vocês. O presente Código de Ética tem por objetivo estabelecer normas de conduta profissional para os orientadores educacionais. Somente pode intitular-se orientador educacional e, nesta qualidade, exercer a profissão no Brasil a pessoa legalmente habilitada nos termos da legislação em vigor. Aí nós temos deveres fundamentais. No artigo 1º, são deveres fundamentais do orientador educacional. Exercer suas funções com elevado padrão de competência, senso de responsabilidade, zelo, discrição e honestidade. Então, assim, discrição, não sair comentando, né, o que é feito, o trabalho dele, e especialmente com aqueles alunos que ele chama, né, para fazer um atendimento individual. Então, ele precisa ter honestidade, trabalhar com zelo, responsabilidade, ser discreto, atualizar constantemente seus conhecimentos, manter-se atualizado, estudar, ler, colocar-se a serviço do bem comum da sociedade, sem permitir que prevaleça qualquer interesse particular ou de classe, né? Então, aqui o orientador educacional, ele não tem como prioridade o interesse particular dele, e sim o bem comum da sociedade. Ter uma filosofia de vida que permita, pelo amor, a verdade, ao respeito, à justiça, transmitir segurança e firmeza a todos aqueles com quem se relaciona profissionalmente, né? Dentro do ambiente de trabalho, fora do ambiente de trabalho também, né? Ele precisa ter um respeito à justiça, ser firme, né? Ter uma filosofia de vida pelo amor à verdade, segurança, relacionar-se de forma coerente, de forma
justa, de forma segura, né? Se relacionar bem com os colegas. Respeitar os códigos sociais, expectativas morais na comunidade em que trabalha, assumir somente a responsabilidade de tarefas para as quais esteja capacitado, né? Recorrendo a outros especialistas sempre que for necessário. Lutar pela expansão da orientação educacional e defender a sua profissão, respeitar a dignidade e os direitos fundamentais da pessoa humana, prestar serviços profissionais desinteressadamente em campanhas educativas e situações de emergência dentro de sua possibilidade. A orientador educacional é vedado. O que é proibido a orientador educacional? Não pode encaminhar ou orientando a outros profissionais visando a fins lucrativos. Não pode. Aceitar remuneração incompatível com a dignidade da profissão. Também é vedado. Atender casos em que esteja emocionalmente envolvido por certos fatores pessoais ou relações íntimas. Também não pode atender casos em que ele esteja envolvido emocionalmente, pessoas muito próximas, pessoais, pessoas íntimas. Ele não pode, não é vedado, é proibido ele atender a esses casos. Dar aconselhamento individual através da imprensa, falada ou escrita, não pode. Desviar para atendimento particular próprios casos de instituição onde trabalha, não pode desviar para atendimento particular próprio. Favorecer de qualquer forma a pessoa que exerça ilegalmente e em desacordo com este código de ética, a profissão de orientador educacional não pode favorecer. Aí do sigilo profissional, guardar sigilo de tudo que tem conhecimento, tudo, como decorrência de sua atividade profissional. Então, durante a sua atividade profissional, ele teve conhecimento de uma certa informação, ele precisa guardar sigilo, né, dessa situação. Mas há aí uma observação que a gente vai falar agora, né? Que possa prejudicar o educando. Então, precisa guardar o sigilo. Mas será admissível a quebra do sigilo quando se tratar de caso que constitua perigo iminente. Então, constitui um perigo a informação, né, que ele recebeu, aí sim será admissível a quebra do sigilo. Para o orientando, para terceiros. No artigo 4º, assegurar que qualquer informação sobre o orientando só seja comunicada à pessoa que a utilize para fins profissionais, com autorização escrita por parte do mesmo, se maior, ou autorização dos pais, se for menor de idade. Relação profissionais com o orientando. No artigo 5º, estabelecer a orientando os objetivos da orientação educacional, garantindo-lhe o direito de aceitar ou não a sua atividade profissional. Então, tem que esclarecer ao orientando os objetivos do orientador educacional, e ele tem o direito, né, de aceitar ou não essa atividade. Proteger a identidade do orientando, assegurando o sigilo dos dados que lhe dizem respeito. Promover assistência contínua, sem interrupção, exceto por motivos relevantes. Usar, quando necessário e com a devida cautela, instrumentos de medida, testes e nível mental de inteligência, de aptidões e escalas de atitudes, como técnicas pertinentes ao trabalho do orientador educacional. Com os orientadores educacionais, abster-se de interferir junto ao orientando, cujo processo de orientação educacional esteja a cargo de um colega, salvo quando solicitado. Então, você tem que se abster de interferir, né? Junto ao orientando, quando nós temos aí já um orientador, um colega, um orientador educacional, já fazendo um trabalho com esse orientando, né? A não ser que esse colega, orientador educacional, solicite aí que você venha intervir nesse trabalho com o orientando. Despertar a seus colegas apreço, consideração e solidariedade que reflitam a harmonia da classe. O espírito de solidariedade não pode induzir o orientador a ser conivente com a conduta profissional inadequada de colegas. Então,
O espírito de solidariedade não pode induzir o orientando a ser conveniente com a conduta profissional inadequada do colega. O colega está com conduta inadequada, você não pode se solidarizar com isso, não pode concordar com isso. Com outros profissionais, desenvolver bom relacionamento com os componentes de outras categorias profissional, reconhecer os casos pertinentes aos demais campos de especialização, encaminhando-os aos profissionais competentes. Com a instituição empregadora, respeitar as posições filosóficas e religiosas da instituição em que trabalha, tendo em vista o princípio constitucional de autodeterminação. Realizar seu trabalho em conformidade com as normas propostas pela instituição e reconhecidas no ato de admissão, procurando o crescimento e a integração de todos. Com a comunidade, como deve atuar aí o orientador educacional? Facilitar o bom relacionamento, instituição versus comunidade, respeitar os direitos da família na educação do orientando, empenhar-se por uma crescente aproximação entre a família e a instituição. Então, tem que facilitar o bom relacionamento da instituição com a comunidade, respeitar os direitos da família, né, na educação do orientando, empenhar-se num crescimento aproximado aí com a família, a escola ou a instituição que estiver trabalhando com esse educando. Com a entidade de classe, procurar filiar-se à entidade de classe, colaborar com os órgãos respectivos de sua classe, zelando pelos seus direitos, jamais se excusando de prestar-lhe colaboração, salvo com justa causa. Artigo 20, comunicar à entidade de classe competente os casos de exercício ilegal da profissão ou de conduta profissional em desacordo com este código. E da divulgação, divulgar resultados de investigações, experiências, quando isto impor em benefício do desenvolvimento educacional, observar nas divulgações dos trabalhos científicos as seguintes normas: omitir a identidade do orientando, seguir as normas estabelecidas pela instituição que regulam as publicações científicas, e da divulgação em cumprimento do Código de Ética, no artigo 23, divulgar esse Código de Ética é obrigação das entidades de classe. Transmitir os preceitos deste Código aos estudantes de orientação educacional é dever das instituições responsáveis pela sua formação. Fazer cumprir, fiscalizar, prever e aplicar as penalidades aos infratores deste Código de Ética é competência exclusiva do Conselho Federal e Regional de Orientação Educacional. Este Código de Ética entrou em vigor após sua publicação. Este Código de Ética está registrado no livro de ata da Federação Nacional dos Orientadores Educacionais, FENOE, datado de 18/11 de 78, e prevalece até os dias atuais. Então, para resumir, o orientador educacional ele deve demonstrar interesse pelos potenciais dos estudantes e pelas habilidades que facilitem sua realização, orientar individualmente grupos de estudantes no desenvolvimento de planos educacionais, auxiliar os estudantes em seus processos de decisão, auxiliar o estudante estudantes a melhorar seu autoconhecimento, auxiliar os estudantes na sua seleção de seus cursos, auxiliar na superação de suas dificuldades de aprendizagem, motivar e ajudar os estudantes a participar de programas internacionais de intercâmbio, consultar os pais sobre o processo educacional e desenvolvimento dos seus filhos, auxiliar os professores a aperfeiçoar metodologias de ensino, auxiliar os professores a implementarem a orientação da grade curricular também. Aconselhamento, compreender os principais fatores relacionados ao desenvolvimento pessoal dos clientes e a dinâmica de seu comportamento individual, demonstrar empatia, respeito e uma relação construtiva com o cliente, utilizar técnicas de aconselhamento individual, utilizar técnicas de aconselhamento em grupo, focalizar as necessidades de estudantes em situação de risco, auxiliar clientes em prevenção de problemas pessoais, auxiliar no desenvolvimento pessoal, resolução de problemas pessoais, tomadas de decisão, identidade sexual, habilidades sociais, educação para a saúde, auxiliar clientes também em uso de tempo livre, no seu tempo livre,
auxiliar os clientes a desenvolver um plano de vida pessoal, identificar e encaminhar casos a outros serviços especializados, quando for o caso, claro. Então, meus amores, espero que vocês tenham gostado. O objetivo é ajudar você, meu colega, orientador educacional, a passar no concurso público e conquistar a sua tão sonhada vaga. Um beijo grande, estudem, muitos concursos vão abrir por aí e vamos com tudo. Beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Não esqueçam de deixar o like, compartilhar esse vídeo com seus amigos e se inscrever no canal. Tchau.